A propaganda eleitoral tem ganhado cada vez mais relevância na internet e nas mídias sociais, mas a velha e tradicional propaganda realizada nos espaços públicos, nos bens de uso comum e até mesmo nos bens privados ainda tem muita relevância para o direito eleitoral e também um apelo junto ao eleitorado. É sobre essa propaganda, sobre suas regras, que nós trabalharemos na aula de hoje. Meu nome é Luciano, sou especialista em direito eleitoral com mais de 20 anos de experiência na área, mestre e doutorando em filosofia política, e te convido para a nossa aula de hoje. Bom, a primeira questão que eu gostaria de tratar é sobre, como eu sempre faço, o que está sendo equilibrado pelo direito eleitoral quando se trata de regrar, de disciplinar essa propaganda realizada nesses espaços públicos e coletivos, assim como nos bens privados. De um lado, existe o direito do eleitorado, do candidato de realizar a sua propaganda e do eleitorado de tomar conhecimento das propostas dos candidatos por intermédio dessa propaganda. Do outro lado, existe a necessidade de garantia da ordem pública e de manutenção da isonomia entre os candidatos. Então, todas as disciplinas e vedações que existem na Lei 9.504 de 97, com relação a essa propaganda realizada nesses espaços públicos e coletivos e nos bens privados, não existem simplesmente para criar dificuldades. Elas buscam alcançar esses dois objetivos: manter a ordem pública e garantir a isonomia entre os candidatos. Então, nesse espírito aí, a gente já pode, munido desse espírito e dessa percepção, nós podemos já começar a trabalhar os primeiros conceitos. É muito importante para a gente distinguir o conceito de bem público, bem de uso comum e bens que dependam de cessão ou permissão do poder público. Nesses bens aqui, nos bens públicos, nos bens que dependam de cessão e permissão do poder público e nos bens de uso comum, em regra, a propaganda é proibida, simplesmente proibida. Veremos que há algumas exceções, aliás, há várias exceções, mas a regra geral é a vedação. Então, o que é um bem público? Bem público é aquele bem que está lá no Código Civil e no direito administrativo como público. Eles pertencem ao Estado. São repartições, praças, hospitais estatais, árvores, postes, viadutos. Em todos esses bens que são públicos, há uma vedação de realização da propaganda eleitoral. Veremos que há algumas exceções, como, por exemplo, utilizar as vias para a propaganda em algumas situações específicas. Já chegaremos lá. Não se deve confundir bem público com bem de uso comum, que é esse daqui. Para o direito eleitoral, bem de uso comum é aquele bem de livre acesso ao público. Aquele bem que o público tem acesso livremente. Por exemplo, um shopping center é privado, não pertence ao Estado. Mas para o direito eleitoral, ele é um bem de uso comum. Uma igreja pode ser privada, é privada, mas para o direito eleitoral, como ela é de livre acesso ao público, então ela é considerada também um bem de uso comum. Um comércio é um bem de uso comum, justamente porque esses espaços são espaços de acesso popular liberado, livre. Ninguém precisa pedir licença ou autorização para ingressar em uma igreja, em um shopping center, em um comércio. Todos esses bens, para o direito eleitoral, recebem exatamente o mesmo tratamento do bem público. E o bem que depende de cessão ou permissão do poder público, como, por exemplo, um ônibus, um táxi, uma banca de jornais, esses bens também não estão disponíveis para a propaganda eleitoral. A regra geral, como está anunciado aqui, é que nesses três espaços a propaganda é rigorosamente vedada. Então, o mais importante de nós fixarmos aqui é que o bem pode ser privado no papel, mas ele é tratado como público na prática do direito eleitoral, no que tange à propaganda eleitoral. Vejamos aqui. Para o direito eleitoral, o livre acesso da população transforma o bem particular em bem de uso comum.
a proibição não, a propriedade não afasta a proibição. Por exemplo, o sujeito é dono de um posto de gasolina. Ele é proprietário do posto de gasolina e ele quer fazer lá a propaganda eleitoral dele mesmo, digamos, que ele seja candidato ou do seu irmão ou do seu pai. Ele pode fazer essa propaganda no posto de gasolina? Não por esse motivo. E se a Justiça Eleitoral, por intermédio do seu poder de polícia, notificá-lo para retirar uma propaganda que ele tenha colocado lá e ele se negar? Bom, ele será multado e a propaganda será retirada pelos meios, por a força pela Justiça Eleitoral. Então, a declaração, a justificativa da propriedade não afasta a vedação. Cinemas, clubes, lojas, shoppings, centros comerciais, templos religiosos, ginásios, estádios, hospitais e feiras livres. Todos eles entram nessa categoria aqui de bem de uso comum. Exceção: condomínio residencial. A jurisprudência do TSE considera que o condomínio residencial não é um bem de uso comum. E faz sentido, certo? Pois se eu disse que o bem de uso comum é aquele de livre acesso, ora, o público não tem livre acesso a um condomínio. Pelo contrário, o que caracteriza o condomínio é ele ser restrito às pessoas, aos condôminos, e a quem os condôminos autorizam a entrada. Então, esse bem de uso comum, que na verdade é um condomínio, né, um domínio comum, ele não é considerado para esse efeito de vedação da propaganda. Os condomínios, guardem isso. Então, se um candidato vai a um condomínio, a convite de um dos condôminos, e lá realiza sua propaganda, por algum modo, por algum meio, não está incorrendo em uma ilicitude, de acordo com a jurisprudência do TSE. Agora, essa regra de vedação nos bens privados, públicos e de uso comum sofre algumas exceções, né? Então, uma rua é um bem público, mas é permitido pela legislação eleitoral que o candidato faça algumas espécies de propaganda nesse bem público, nas vias públicas, como, por exemplo, a colocação de mesas para distribuição de material impresso e abordagem dos eleitores, as bandeiras ou wind flags, que agora o pessoal chama, né? Nas esquinas das vias públicas, nas calçadas, desde que, isso é muito importante, esse material não atrapalhe ou impeça o livre trânsito de pedestres ou de veículos. Então, quando eu digo que essa propaganda está liberada nas vias públicas, obviamente eu estou falando do passeio público, não é na faixa de rodagem dos carros, dos veículos, né? Essa propaganda que é colocada nesses passeios, nas calçadas, ela não deve, não pode atrapalhar o trânsito de pedestres e veículos. Então, o sujeito não pode colocar a mesinha dele na saída de uma garagem, não pode colocar impedindo o trânsito, por exemplo, em uma esquina muito movimentada, na frente da faixa de pedestres, onde as pessoas precisam atravessar a rua ali, não pode ficar uma mesa ali na frente ou uma bandeira impedindo o trânsito das pessoas, o livre trânsito das pessoas. Não havendo essa obstrução, esse tipo de propaganda móvel é permitida. E o que garante a mobilidade é que ela seja colocada às 6 da manhã e retirada às 22 horas. Então, essa propaganda pode ficar nas vias públicas entre 6 da manhã e 22 horas. Se ficar no período anterior às 6 da manhã ou posterior às 22 horas, estará descaracterizada a mobilidade da propaganda. Então, esse tipo de propaganda móvel permitida. Ultrapassou o horário, 22 horas, ou antecipou das 6 horas, está descaracterizado o caráter móvel e o infrator está sujeito à multa. Então, passando aqui para o próximo slide, e nos bens privados, não é? As pessoas às vezes ficam até um pouco indignadas. Poxa, mas eu sou o dono do bem e eu não posso fazer propaganda no meu próprio bem? Não, justamente para garantir a ordem pública, a estética urbana e evitar a quebra de isonomia entre os candidatos. Nos bens privados, como por exemplo uma casa, um prédio,
uma loja. É vedado qualquer tipo de propaganda nos muros e tapumes e cercas divisórias. Nos muros, tapumes e cercas divisórias não se pode colar cartazes, não se pode fazer inscrição à tinta, pichação que funcionam como propaganda política. Todos esses elementos aí de divisão dos imóveis, divisão dos terrenos, cercas, tapumes, muros, está vedada a propaganda. Mas existe um tipo de propaganda que é liberada, que é aquela realizada por intermédio de adesivos nas janelas. Então, as janelas dos imóveis podem ter adesivos até meio metro quadrado. Esse adesivo deve ser colocado nessas janelas de modo que não cause um impacto visual de um outdoor. Então, o que eu quero dizer com isso? Vocês já sabem, eu já comentei em aulas anteriores, que o outdoor é vedado na propaganda eleitoral. Então, digamos que você tenha lá um imóvel, seja um apartamento ou mesmo uma casa, com muitas janelas, uma ao lado da outra. E o sujeito coloca adesivos em todas elas de meio metro quadrado. Isso pode causar um impacto visual semelhante a um outdoor. E aí, essa propaganda, que inicialmente é tida como lícita, pode ser considerada ilícita se ela causar esse impacto. Por exemplo, imagine alguém que tem uma sacada com blindex e o sujeito enche de adesivo na janela de meio metro quadrado, colocando um ao lado do outro, causando um grande impacto visual em um imóvel, um apartamento que fica voltado para uma avenida. Mesma coisa que um outdoor. E essa propaganda será considerada ilegal porque vai ter efeito outdoor. Por falar no outdoor, que também é um bem privado, o outdoor, como eu já disse, é vedado, não tem nenhuma exceção. Outdoor é vedado. E existe uma questão que às vezes passa despercebida pelos candidatos, que é a colocação de vários adesivos ou placas justapostas. Então, essa propaganda, se configurar, por exemplo, uma metragem maior que 4 metros quadrados, que é um padrão que foi adotado pela Justiça Eleitoral, já se entende objetivamente que causou um impacto visual de outdoor. E ela pode ser multada na condição de outdoor. Então vejam que a multa de outdoor, como eu comentei anteriormente, né, é uma multa bem pesada e o sujeito colocou ali alguns adesivos que inicialmente eram permitidos e acabou levando uma multa por fazer propaganda eleitoral por meio de outdoor. Então, evitem justaposições que elevem a metragem a essa quantidade de 4 metros quadrados, sempre inferior a 4 metros quadrados. Se ultrapassar, vai ser considerado efeito outdoor. O que se leva em conta não é o material que é feito, não é o artefato publicitário propriamente dito, é o efeito visual. Guardem sempre isso. Não adianta dizer, não, mas isso não é um outdoor, isso é apenas a minha janela. Não interessa. Não se considera o artefato, considera-se o efeito visual causado pela estratégia utilizada na distribuição dos adesivos e ou cartazes, seja lá o que for. Não são consideradas válidas desculpas como, não, mas era transitório, eu já ia tirar, ou era móvel. Por exemplo, eu colei, adesivei lá a lateral de um ônibus em uma metragem de 4 metros, maior que 4 metros quadrados, e o ônibus é móvel, então não é outdoor. Todas essas desculpas não são acatadas pela Justiça Eleitoral. Então, não façam propaganda eleitoral maior do que 4 metros quadrados, porque vai ser considerado outdoor. Não esqueçam disso. Existe aqui, eu trouxe alguns julgados, vocês podem dar um print. Deixa eu sair da frente aqui para não tapar. Espera aí, vou ajeitar de outra maneira aqui. Pronto, agora melhorou. Eu trouxe aqui alguns julgados que vocês podem dar um print aí, consultar no site do TSE ou no material de apoio à aula, que trata dessa questão bem meticulosamente. Por exemplo, painéis eletrônicos. Painéis eletrônicos estão proibidos na propaganda eleitoral justamente por causa do grande impacto visual que eles causam. Proibição de divulgação de peça publicitária por meio de sobreposição de placas com efeito visual de outdoor, o que eu já
expliquei aqui enfaticamente para vocês. Tem aqui um julgado de 2021. A limitação imposta pela Justiça Eleitoral deve levar em conta não apenas a dimensão, mas também o impacto visual da propaganda. Então, em geral, guarda-se essa metragem de 4 metros quadrados, mas observem que a própria jurisprudência do TSE diz que leva-se em conta não apenas a dimensão, a metragem, mas o impacto visual. Então, tome muito cuidado com essa justa posição de cartazes, adesivos, porque pode gerar problemas facilmente evitáveis. Com relação a veículos. Bom, veículos, como nós já tratamos anteriormente, não é permitido propaganda de nenhum bem que dependa de cessão ou permissão do poder público. Então, isso aí já elimina táxi, ônibus, viatura de polícia, ou seja lá do que for. Ambulâncias também, obviamente, não podem realizar propaganda eleitoral. Existe uma restrição absoluta para esse tipo de veículo. Se você quiser saber mais, Resolução 22.303 de 2006. Vedação absoluta. Mas nos veículos privados, que não dependem de cessão, permissão ou autorização do poder público, é possível usar adesivos, bandeirolas. Olha aqui, ó, interior. Displays, bandeirolas, flâmulas são permitidos desde que confeccionados pelo candidato e sem vantagem patrimonial ao eleitor. Não pode configurar uma vantagem patrimonial. Mas também esses adesivos devem ter a metragem máxima de 0,5 metro quadrado e não causar efeito outdoor. Qual é, digamos assim, a recomendação prática? Se pode ter no máximo 0,5 metro quadrado, não ponha adesivos justapostos na mesma lateral do veículo. Então, ponha um adesivo de cada lado no máximo, um no capô, mas não ponha justaposto justamente para não causar esse efeito outdoor. A exceção do 0,5 metro quadrado nos veículos é o adesivo no para-brisas traseiro. Esse que vai no para-brisa traseiro, ele pode ocupar toda a dimensão do para-brisa, ainda que ele tenha mais de 0,5 metro quadrado. Então, se você tem um veículo lá que tem um para-brisa traseiro muito grande, uma caminhonete ou algo assim, e você quer colocar adesivos microperfurados lá no para-brisa traseiro, isso é permitido, você não precisa se preocupar com a metragem. Nas laterais, sempre obedecendo o 0,5 metro quadrado. E ainda com relação à propaganda realizada nos bens privados, existe o dogma da gratuidade. Não aceite dinheiro para fazer propaganda em um bem privado. E não pague para fazer propaganda num bem privado. Isso pode ter consequências gravíssimas. Por quê? Primeiro, porque esse recurso seria considerado uma aplicação ilícita de recursos, porque não é permitido pagar para fazer propaganda em bens privados. A lei não permite isso, pelo contrário, ela veda. Então, essa aplicação desafiaria o artigo 30A da Lei 9.504 de 97, que prevê, para essa infração, cassação do diploma do registro ou do registro do candidato. Do registro, se ele ainda for candidato, do diploma, se ele já tiver sido eleito. Então, veja que grave. Além da reprovação das contas. E a depender da quantidade de dinheiro despendido, ele pode até mesmo sofrer uma ação de investigação judicial eleitoral por abuso de poder econômico e ficar inelegível por 8 anos. Vejam como é grave. E também desafia o artigo 41A da Lei 9.504 de 97, porque quando você paga alguém para permitir uma propaganda no imóvel dela ou no veículo dela, isso pode ser considerado a concessão de uma vantagem ao eleitor, que é vedado pelo artigo 41A e tem as mesmas consequências, cassação do diploma, do registro, ou, dependendo da quantidade de recurso despendido nessa prática, AIGE e eventual abuso de poder econômico, levando à inelegibilidade. Então, não é algo com o que se possa brincar. Não pague de modo algum
para fazer propaganda em bens privados, e você que é proprietário do bem privado não receba para fazer propaganda no seu bem privado, para permitir propaganda no seu bem privado. Por quê? Se for considerado uma vantagem, receber a vantagem também pode ser enquadrado como crime, lá no artigo 222 do Código Eleitoral. Tenha muito cuidado com isso, não é algo com que se possa brincar. Agora, uma questão interessante e que pode levar a alguma confusão é o seguinte: antigamente era previsto uma multa para propaganda irregular realizada em bens privados. E muita gente ainda tem isso fixado na cabeça, na sua lembrança, no seu imaginário. Não existe mais multa por propaganda irregular realizada em bem privado. O que existe é apenas o exercício do poder de polícia, que, ao detectar a propaganda irregular, determinará a retirada da propaganda, vai dar uma ordem direta e pessoal ao proprietário para que a propaganda seja retirada, e se ela for mantida, ele estará sujeito ao crime de desobediência, que também não é nada bom, porque se um crime de desobediência eleitoral, além do cumprimento da pena, leva um período de inelegibilidade de 8 anos. Então, ele fica com suspensão de direitos políticos, o réu vai ficar com suspensão de direitos políticos durante o período da pena, se for condenado, e após a pena, ele ainda puxa 8 anos de inelegibilidade. Se for político, pode acabar com a carreira dele. Então, como funciona? Foi detectada lá uma propaganda irregular em um bem privado. Gera multa pecuniária imediata? Não, não gera. Isso foi revogado pela Lei 13.488 de 2017. Então, a súmula 48 do TSE não é mais aplicável, tá bom? A súmula 48 é aquela que diz que a retirada da propaganda não ilide a multa quando a propaganda está no bem privado. Essa súmula 48 não é mais aplicável, tá? Então, o que acontece? Notificação do poder de polícia para retirada. Retirou a propaganda, acabou a história. Não retirou a propaganda, crime de desobediência. Então, a sanção pecuniária caiu, mas a impunidade não existe, porque o autor da propaganda irregular no bem privado ainda está sujeito ao eventual crime de desobediência. E a súmula 48 do TSE, que dizia que a retirada, a regularização da propaganda não ilide o pagamento da multa, não está sendo mais aplicada. Olha aqui, tudo começou com esse julgado aqui, tá bom? Com ele não, né? Mas a coisa é um pouco mais antiga já. Mas na eleição de 2018, isso já foi aplicado. E o entendimento foi esse. Então, olha aqui, artefato com efeito de placa, irregularidade reconhecida pelo tribunal. Cadê? Aqui, ó. Hipótese de superveniente ausência de substrato normativo para aplicação do enunciado sumular 48 do TSE, que dizia o seguinte: a retirada da propaganda irregular, quando realizada em bem particular, não é capaz de elidir a multa prevista no artigo 37, parágrafo 1º. Existia lá na Lei 9.504, no artigo 37, parágrafo 1º, a previsão da multa que hoje não existe mais. Então, desde esse julgado aqui, que na verdade ele decorre da alteração que foi feita na lei, acabou então a aplicação da súmula 48 e acabou multa para propaganda realizada em bem privado. Agora, ou o sujeito tira a propaganda ou ele responde pelo crime eleitoral. Um outro ponto interessante de comentar sobre propaganda em bens privados é a propaganda que é feita no comitê dos candidatos. Então, como funciona, pessoal? O candidato, em geral, ele tem o comitê central, cujo endereço, inclusive, é informado à Justiça Eleitoral no registro de candidatura, ou depois, se ele formar o comitê depois, mas ele precisa informar esse endereço no registro de candidatura. E apenas nesse comitê central é admitida que ele faça uma propaganda. Olha aqui, ó, a lei permite a identificação da fachada, eu botei QG principal aqui, porque é só o comitê principal. Vou dizer a vocês já por que eu fiz esse destaque do candidato, com dimensões de até 4 metros quadrados. Se ultrapassar os 4 metros, vai ser considerado outdoor e não é permitido. Então, vejam bem,
Um candidato pode ter vários comitês. Ele vai ter o seu comitê central e ele pode ter comitês em outras cidades. Comitês, digamos assim, secundários em outras cidades. O comitê que está autorizado a realizar essa propaganda de 4 metros quadrados é apenas o comitê central. Os outros comitês, como esses aqui amarelinhos que vocês estão vendo aqui, ó, digamos que ele tem outros 3 comitês secundários. A propaganda continua restrita ao meio metro quadrado. O que fazem alguns candidatos espertamente? Eu até já vi acontecer isso daí. Ele coloca propaganda de 4 metros quadrados em todos os comitês. Então, ele tem comitês lá em 4, 5 cidades, coloca em todos os comitês, e não apenas no comitê central. Daí acontece o quê? A Justiça Eleitoral tem um endereço do comitê central. Aí notifica, não, o seu comitê central não é esse, o comitê central é na cidade tal. Aí ele pega, entra com uma petição dizendo que alterou o endereço do comitê central, que agora é naquela cidade. Mas só que lá na original ele ainda continua com a propaganda com os 4 metros quadrados. Na verdade, o comitê central continua funcionando efetivamente lá. Aí ele ingressa num problema gravíssimo, porque existe o crime de prestação de informação falsa para fins eleitorais, né? e, e existe ainda a multa pela propaganda irregular. Então, não façam isso. Foi informado o endereço do Comitê Central, faça sua propaganda lá de até 4 metros quadrados e respeite a metragem do meio metro quadrado nos demais comitês. Até porque o poder de polícia da Justiça Eleitoral ele funciona indistintamente. Então, os cartórios das zonas eleitorais podem se comunicar, o Ministério Público pode atuar, e aí vai verificar que você está, digamos assim, criando essa fantasia de que está mudando de endereço do Comitê Central sem efetivamente mudar, e você pode se ver enredado em um problema muito mais grave que seria facilmente sanável apenas seguindo a lei. Então, não é recomendável, né? 4 metros quadrados do Comitê Central, comitê secundário, meio metro quadrados. E no interior do comitê? A propaganda no interior dos comitês é livre e não se submete a esses limites de tamanho, desde que não seja visível para quem está na rua. Então, se você convida eleitores lá no comitê, faz reuniões, seja lá o que for, e dentro do comitê as paredes estão cobertas de pinturas, cartazes, placas, dentro do comitê não tem problema desde que não seja visível para quem passa na rua, certo? Essa é a regra. Isso está lá no artigo 14, parágrafo 1º da Resolução 23.610. Com relação aos outdoors, que eu já falei aqui para vocês, lembre-se, né, eu já tratei em aulas anteriores, a multa é bem pesada, 5 a 15 mil reais, e não precisa da notificação prévia. Então, se você viu a aula lá do poder de polícia, do exercício do poder de polícia e das multas eleitorais, se você viu essas 2 aulas, você sabe que no exercício do poder de polícia, o magistrado primeiro notifica o responsável pela propaganda para eliminá-la, retirá-la no prazo de 48 horas. Se ele retirou a propaganda, está tudo certo, acabou ali a história. Se ele não retirou, encaminha para a multa, mas a multa só pode ser aplicada se houver essa notificação prévia. No caso do outdoor, se você realizar essa propaganda maior que 4 metros quadrados ou com impacto visual semelhante ao de outdoor, você pode ser multado independentemente da notificação prévia. Então, não ultrapasse o limite, porque a multa é pesada e você nem sequer será notificado para retirar o outdoor antes de receber a multa. Você já vai receber a multa e vai ter que tirar o outdoor de qualquer maneira. Então, fazendo aqui um breve resumo de tudo que nós falamos aqui. O que é permitido e o que você nunca deve fazer? Bandeiras e mesas móveis na rua, apenas entre 6 e 22 horas, desde que não comprometa o trânsito de veículos e pedestres. Você não vai parar a sua bandeira ou a sua mesa na frente de uma garagem, por exemplo, ou numa esquina movimentada, ou na frente da faixa de pedestre. Então, fazendo isso, está liberado, dentro desse horário, de 6 às 22 horas, para que não fique descaracterizada a mobilidade. Carros
adesivos de até meio metro quadrado, com exceção para o para-brisas traseiro, que pode ser 100% coberto com esse adesivo microperfurado, ainda que ultrapasse o meio metro quadrado. Comitê central dos candidatos, a fachada pode receber lá uma propaganda de até 4 metros quadrados, não precisa respeitar o meio metro quadrado. Mas isso é apenas no comitê central, nos demais comitês secundários permanece o limite de meio metro quadrado. E o que você nunca deve fazer, porque não tem exceção, é vedado, nunca piche, pinte ou coloque adesivos em muros, cercas e tapumes. Como eu mostrei para vocês lá na figura, isso está vedado. Nunca pague ou ofereça vantagem por espaço em bem privado, porque se você fizer isso, você está sujeito ao artigo 30A, ao artigo 41A, e se for entendido como crime de corrupção eleitoral, como compra de voto, você ainda pode responder pelo artigo 222. Então, a conduta, além de te gerar cassação do diploma do registro, pode te gerar uma ação penal. Isso não é legal. Nunca junte adesivos criando um impacto de outdoor. Então, eu tenho direito a colar adesivo, vou colocar, então logo 20 aqui um do lado do outro, vou criar um baita do impacto com o meu nome, meu rosto, meu número. Você será multado e ainda será obrigado a retirar, será multado sem notificação prévia, ainda será obrigado a retirar o material irregular. Não vale a pena, não é algo que se deva arriscar. Bem, pessoal, sobre a propaganda em bens públicos, privados e bens de uso comum, o que nós tínhamos a dizer é isso. Eu espero que tenha sido útil para todos. Se houver alguma dúvida, deixe nos comentários e consulte o material de apoio à aula para que você tenha um panorama mais detalhado, mais meticuloso de tudo isso que foi dito aqui. Um abraço a todos e até a próxima aula.